Olá, meu nome é Poliana Adrião, sou nutricionista do espaço nutriçãopaleo.com.br. Bom, hoje eu vim aqui com esse vídeo para conversar um pouquinho com você e te oferecer alguma coisa. O que você acha de você aprender a fazer o seu organismo, o seu corpo, virar uma máquina de queimar gordura? Sério? O que você acha de você realmente ter um metabolismo a seu favor? Um metabolismo que realmente saiba como pegar a gordura que a gente estocou de alguma forma e virar energia para que a gente se torne magro. Muito bom, né? Não, pode ter certeza que não é nenhuma cápsula mágica, não é nenhum remédio milagroso. Não, shake também não. Esses shakes que a gente toma aí falando que vai dar certo, nada disso é verdade. A gente sabe no fundo, a gente não sei porque a gente quer se iludir que existe alguma coisa mágica por aí. Não, a coisa não é mágica, mas a coisa é simples. É só a gente entender um pouquinho, conhecer mesmo um pouquinho como que funciona o nosso organismo. Então eu vou tentar falar de uma maneira bem fácil mesmo, bem prática, para que você entenda como que o nosso organismo funciona. Como que ele engorda e como que ele deixaria de engordar e passasse a realmente emagrecer, a ser um organismo magro. Seria ótimo, né? Esse conhecimento eu vou compartilhar com você, ele existe. Então vamos lá, vamos tentar entender o seguinte. Para a gente começar a pegar o assunto, a gente tem que entender um detalhe muito importante. A gente não engorda somente porque a gente come mais. Claro que não. Come mais e gasta menos. A gente não é uma máquina onde a gente calcula. Quando eu falei que a gente vai virar uma máquina de queimar gordura, foi só uma sugestão de dizer que o meu metabolismo, esse organismo tão detalhado, tão mágico, ele sabe trabalhar a nosso favor, ele sabe e é isso que ele faz a todo momento. Então não é um passe de mágica, é um organismo que funciona à base de hormônios, à base de estímulos hormonais. Então a qualidade do alimento, tem alimento que estimula um determinado tipo de hormônio e tem outros tipos de alimento que estimulam ou fazem com que os hormônios sejam mais atuantes. Bom, enfim, vamos tentar entender o seguinte. Qual é esse hormônio que a gente tem que começar a ter um pouco mais de atenção? A insulina. A gente já ouviu bastante falar sobre a insulina, né? E a gente acredita no fundo que insulina é problema de diabético. Que uma pessoa diabética ela tem que tomar insulina, ou ela tem que observar como é que está o açúcar no sangue dela, tem aquela coisa, aquela teoria. Prova disso é que eu lembro bem claro quando eu falo disso, é quando eu lembro que a minha irmã, ela é diabética, né? Diabética tipo 1. Isso há 20 e tantos anos ela é diabética tipo 1, ela ficou diabética tipo 1, que é uma doença autoimune, com 8 anos de idade. E hoje ela tem 33. E eu sempre tinha no meu coração, quando eu olhava para ela e ela não podia consumir alimentos com doce, alimentos em excesso, eu pensava assim, nossa, tadinha dela, né? Ela não pode, ela tem que se privar. Mal sabia eu, na minha inocência, que eu também deveria ficar atento e cuidar desse hormônio, cuidar dessa resposta toda. Então, o ser humano, todos nós seres humanos deveríamos, sim, cuidar desse hormônio, entender esse hormônio, e levar ele a nosso favor, ter ele do nosso lado, porque é para isso que ele serve. O hormônio insulina, ele é para a gente realmente sobreviver, para a gente viver, porque senão eu não sei o que seria da gente, a gente já teria sido extinto se ele não existisse. Só que, de uma contrapartida, é ele que no fundo faz a gente engordar, porque a gente não sabe usar, a gente não sabe, não conhece muito a respeito disso. Então vamos lá, vamos tentar entender. O hormônio insulina é liberado pelo pâncreas, né, pelas células betas do pâncreas, com qualquer nível alterado de glicose no sangue. Então vamos entender o seguinte, em níveis normais, uma pessoa em níveis normais, ela não pode ter mais do que uma colherzinha de chá de açúcar, de glicose, de uma glicemia no sangue.
A gente há de ouvir que para que a gente consuma ou que tenha um pouquinho a mais do que isso, é muito fácil no mundo de hoje, nos dias de hoje, e principalmente como a gente é orientado a se alimentar. Para abrir um parêntesezinho, o que a gente tem que entender é que o que faz açúcar no sangue, o que faz aumentar a glicose no sangue, é sem dúvida nenhuma a digestão de carboidrato. Então, carboidrato simples ou carboidrato complexo, enfim, qualquer tipo de carboidrato, qualquer tipo de massa, qualquer tipo de doce, a digestão e o final da digestão sempre vai dar glicose no sangue. Sempre. Então, olha que interessante. A glicose no sangue altera e não existe nada mais tóxico, nada mais comprometedor com a minha saúde humana do que esse desequilíbrio, com essa subida de glicose no sangue. Tanto que o meu organismo tem uma sensibilidade tão grande, ou deveria ter, que a todo estímulo, a toda glicose alterada no meu sangue, o pâncreas é acionado e libera a insulina na corrente sanguínea, onde vai lá para baixar os níveis de glicose no sangue, para que eu viva, para que eu fique bem, para que eu não morra, para que eu não entre em coma. Essa é a verdade. Então a glicose no sangue, infelizmente, não é legal para a vida humana. Nós nunca, em toda a existência humana, nunca teve tanta glicose alterada e tão constante no sangue como agora. Então nunca se teve tanto estímulo de insulina, nunca se teve tanta insulina constante e alta no sangue para tentar reverter essa situação como agora, nesses dias atuais, com as orientações que a gente segue, para que a gente tenha saúde. Muito estranho, né? Mas vamos lá, vamos entender de uma forma bem simples, hein? Então, eu consumi algum tipo de carboidrato, qualquer, açúcar, arroz, pão, batata, macarrão, biscoito, torrada, integral ou não, enfim, esses alimentos são polímeros de glicose. Amido é polímero de glicose, é uma sequenciazinha, são glicoses, sequências de glicose onde eu como e eu começo a digestão e eu vou liberando glicose e a minha parede do intestino manda para o sangue essas glicosezinhas, essas moléculas de glicose. E o meu sangue vai começar a passar para a minha circulação toda e vai ativar, vai sensibilizar o meu pâncreas a liberar a insulina. E aí que começa uma questão interessante para a gente entender. Glicose no sangue, todo mundo sabe que não é legal. Todo mundo sabe, todo mundo entende que a glicose alta no sangue faz muito, muito mal para o organismo. Né? Prova disso é o diabético, principalmente o diabético que não se cuida, o diabético que não é bem orientado. Começa a ter problema no organismo dele inteiro, no fígado, no rins, no coração, nos olhos, na perna, trombose, varizes, isso, aquilo outro. Então por quê? Porque a glicose no sangue realmente ela é tóxica. O nosso organismo ele sabe dessa toxicidade, então ele envia a insulina para abaixar níveis de glicose no sangue para que eu fique bem. Só que toda vez que faz isso, você já deve ter reparado que não sai fumacinha de você. A glicose não evapora, a insulina não faz a glicose evaporar, ela tem que levar para algum lugar. E nós sabemos que a gente não gasta energia o tempo inteiro à medida que a gente coloca a glicose no sangue. Quanto mais, tem pessoas que são ativas demais, tem pessoas que realmente são atletas, pessoas que realmente trabalham duro o dia inteiro, ou na roça, ou realmente com peso. Então essas pessoas, elas têm uma maior facilidade de pegar aquela glicose e usar como energia. Tudo bem. Lógico que tem uns detalhes aí que tem que ser levado, em consideração. Mas vamos pensar em outra situação. A maioria das pessoas, a gente não utiliza glicose o dia todo. E essa glicose vai ter que ser levada para algum lugar. Para onde, hein? A glicose no sangue, ela é levada pela insulina e ela é transformada em triglicerídeo e armazenada
dentro dos meus adipócitos, dentro das minhas células de gordura. Então eu pego a glicose, a insulina, ela pega a glicose que está alterada no sangue depois que eu consumi algum tipo de carboidrato, né? Que eu fui levada a acreditar que eu tenho que consumir carboidrato de 3 em 3 horas, várias vezes ao dia, para me dar energia, aquela coisa toda. E aí eu consumo carboidrato, sobe mesmo, eleva os níveis de glicose no meu sangue, a insulina é liberada para poder pegar aquela glicose e abaixar, para levar em níveis normais. Só que ela abaixa, quanto mais esse processo vai acontecendo, mais a insulina vai ficando constante no sangue, sem precisar ser tão estimulada. E aí, quanto mais eu consumo carboidrato, é como se fosse virando um ciclo vicioso. Mais a insulina é liberada, mais arrasta ela para baixo. Daqui a pouco eu estou tendo indisposição, porque a insulina ela guarda o carboidrato e me dá uma hipoglicemia. Então, hiperglicemia, glicose alta, a insulina vai lá e pega, de um modo geral, abaixa, me dá uma hipoglicemia, porque ela estocou dentro das minhas células de gordura. Então, quanto mais insulina, mais glicose, mais insulina, mais estoque, menos energia eu vou ter para desempenhar as minhas funções. E quando dá essa queda, a hipoglicemia, dependendo da pessoa, ela tem vários tipos de sensações. Uma tem fraqueza, a outra tem sono, a outra tem disposição, a outra tem depressão, a outra tem nervoso, ansiedade, irritabilidade, bipolaridade, enfim, aí vai. E a gente acha que é a gente, né? A gente acha que o problema sou eu, o problema está em mim, e não o que eu estou comendo, e não o que eu estou sendo orientado a comer. Então, vamos tentar entender. A hipoglicemia também me leva para um problema. A hiperglicemia me leva, que a glicose alterada no sangue me leva, mas também a hipoglicemia me leva. Meu organismo ele também sabe que tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia me levam a um problema, tipo coma, por exemplo, né? Me leva a problemas sérios. Então, o organismo, quando está com hipoglicemia, está se sentindo ameaçado, na questão de sobrevivência, ele vai me dar estímulos e sensações para mim em busca de novo daquilo que sobe logo. E aquilo que sobe logo é o carboidrato. Então eu vou lá e como o carboidrato de novo. Aí eu aumento a glicose no sangue. A insulina é mais uma vez estimulada a ir lá e pegar aquele carboidrato, aquela glicose no sangue, porque também ela não é legal, para baixar. Aí acaba baixando demais. Aí me dá sensações também ruins, me dá vontade, eu tenho que comer, eu tenho que encontrar algo que me faça perder essa sensação ruim. É assim que a gente sente. Realmente a nossa boa vontade na hora que a gente está querendo emagrecer, na hora que a gente está querendo segurar a boca, vai lá pro chulé. Realmente a gente não consegue resistir, é muito difícil, é um instinto muito de sobrevivência. Não dá pra gente competir com esse instinto, com essa vontade a vida inteira. Então é por isso que as pessoas conseguem esse zigue-zigue-zague, conseguem lidar ou driblar essa fome, essa hipoglicemia por muito pouco tempo. Por isso que as dietas tradicionais de hoje não funcionam, ou pelo menos não funcionam por um longo período, e daí a pouco a pessoa volta a engordar de novo, né? Então, voltando, tanto a hiperglicemia, a glicose alterada no sangue, quanto a hipoglicemia, porque a insulina foi lá, estocou a glicose dentro das minhas células de gordura, me levam a problema. Então, o grande segredo aí é eu entender o seguinte: tem 2 segredos, 2 detalhes se eu quiser realmente ser uma pessoa com metabolismo, eu ser uma pessoa com um organismo realmente que não guarde energia. A energia é para mim viver, é para mim fazer as minhas coisas que eu queira durante o dia, disposição, atenção, foco, raciocínio, vontade de viver. É isso que eu preciso. Energia é para isso, e não para ser guardada na forma de gordura, para mim ficar sem vontade, sem energia, sem vida e ainda com problema de peso. Não faz muito sentido.
Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entender? Eu tenho que baixar níveis de insulina no meu sangue. Para que isso aconteça, eu tenho que também parar de consumir grandes quantidades de carboidrato ao longo do meu dia. Para que a insulina não precise ser sempre ativada, não precise sempre estar na minha corrente sanguínea, para poder reverter aquele processo que é tóxico para mim. Então, se eu parar ou diminuir ou saber escolher os tipos de carboidratos que têm benefícios para a minha saúde, a insulina vai estar ali para me ajudar e não para fazer o problema, né? E não para poder eu ficar sem energia e ainda por cima com problema de peso, me sentindo feia, me sentindo com problema, me sentindo com uma autoestima ruim. Então, a insulina é para me salvar, a insulina é minha amiga. Só que a gente está fazendo o nosso organismo ter um metabolismo de estoque. Eu quero reverter para um metabolismo que queima gordura. Olha o detalhe também que eu quero que você entenda. Se eu tenho um organismo, eu organizei, eu fiz o meu organismo comer, consumir glicose, desde que eu me conheço por gente, a verdade é essa. Foi assim que eu fui orientada, foi assim que me fizeram fazer. Então, meu organismo ele está adaptado hoje à queima de glicose. Então, meu organismo come muito mais carboidrato, lida muito mais com a glicose no sangue do que a gordura. Então, as duas fontes de energia do ser humano é glicose e gordura. A proteína é muito difícil a gente obter energia pela proteína. As preferidas do nosso organismo, onde ele tem mais facilidade de obter energia, é a glicose e a gordura. Quando eu tenho um metabolismo na voltagem, vamos pensar assim, na voltagem de queima de glicose, eu elevo a insulina também e estoco na forma de gordura. E o meu organismo não sabe, ele não está adaptado a queimar gordura. Porque a insulina alta no sangue não deixa as minhas reservas de gordura serem acionadas para virar energia quando eu preciso. E é aí que está o problema. Se eu não diminuir o carboidrato e colocar níveis de gordura naturais, saudáveis, onde me faça ter saciedade, equilíbrio hormonal, enfim, nutrição, vida, eu vou ter fome sempre e ainda engordando. Se eu troco a energia da glicose pela energia da gordura, além de eu ficar muito mais bem nutrida e a insulina não precisar ser ativada para estoque, porque gordura não vira gordura no organismo humano. Nós fomos orientados errado. Eu não sabia disso também. Eu também não acreditava nisso, eu também não sabia disso. Se eu conseguir entender isso, eu levei na minha vida e obtive resultados extraordinários, você também pode. É só você colocar em prática e testar. Você observa o que você come ao longo do dia. Você come mais gordura ou você come mais proteína ou mais carboidrato? O que você come mais? Eu tenho certeza que praticamente a maioria das pessoas hoje comem muito mais carboidrato. É assim que a gente é orientado. A nossa base alimentar é carboidrato. É massa, é doce, é assim que a gente faz. A gente come várias vezes ao dia o carboidrato. Então a gente mantém níveis de glicose no sangue alterados significativamente o dia todo. Isso não faz sentido, não era para ser assim, não foi assim que aconteceu, não foi assim lá atrás, onde o ser humano tinha muita saúde, muita disposição e muita massa magra, né? Não tinha estoque de gordura tão acentuado para que a gente ficasse com problema de peso e sim para a gente ter energia quando fosse necessário ter energia, quando eu não tivesse uma oportunidade, um momento de alimento. Então, se eu não tinha, o meu organismo precisava de um alimento, eu ia lá, utilizava as minhas reservas para que eu ficasse bem, para que eu ficasse viva. Então, a reserva de energia ela existe justamente para me proteger de uma possível escassez alimentar. O problema é que hoje em dia os alimentos não têm escassez, né? A gente tem uma fartura enorme de alimentos e principalmente alimentos que, produtos alimentícios, né? Porque alimento de verdade, hoje em dia, a gente não vê, as pessoas não fazem, as pessoas não querem trabalho para fazer alimentos de verdade.
elas querem a facilidade, elas foram levadas a querer isso. A mídia fez com que a gente ficasse mal acostumado em querer tudo pronto e prático, porque a mídia sabe que a gente trabalha o dia inteiro, que a gente não tem tempo, que a gente está cansado e sem energia. Só que a gente entrou nesse ciclo vicioso e a gente não vai sair dele, não vai ter uma vontade de ir lá preparar uma comida de verdade para a gente, para a nossa família, para os nossos filhos, se a gente não pegar e entender o que está acontecendo. O nosso organismo ele tem sofrido, ele tem tentado reverter esse processo o dia inteiro, por anos, pela minha vida inteira. Eu coloco glicose no sangue o dia inteiro, de uma forma muito agressiva. A glicose no sangue é uma das coisas que mais prejudica o ser humano. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Tá? Então, nós temos que entender que para a gente, com certeza, ser uma pessoa realmente magra, com energia, saudável, a gente tem que diminuir o que estimula esse hormônio que estoca a energia. A insulina não deixa a energia para mim, ela guarda a energia na forma de gordura e eu engordo. Esse é o processo com maior impacto no problema de aumento de peso, no problema de obesidade. Se eu entendo isso, muito pouco provável de eu ter problema de peso. Porque eu vou conseguir fazer de uma forma diferente e ter resultados muito significativos, resultados muito, muito bons. Vale muito a pena a gente entender, vale muito a pena a gente colocar isso em prática e realmente mudar um pouco a estratégia da nossa alimentação, o jeito que a gente se comporta durante o dia. Vamos parar de priorizar o carboidrato, vamos comer carboidrato conscientemente, nos horários estratégicos, escolher os alimentos que têm carboidrato, mas também que me dê alguns outros benefícios, alguns tipos de fibras naturais e que eu consiga digerir e não afetar o meu intestino. Não é qualquer fibra que o meu intestino está adaptado. Então isso também são coisas que é assunto para próximos vídeos, é assunto para próximos posts. E com certeza vai ser explorado aqui no Nutrição Paleo, tá? Então, fica aí a dica, se você realmente quiser ter um metabolismo de queima de gordura, ao invés de queima de glicose e queima de glicose, eu guardo glicose com a ação do hormônio insulina para salvar a minha vida na forma de gordura. Se eu estou na forma de queima de glicose, eu nunca vou conseguir pegar a gordura e virar energia. Meu organismo não está adaptado agora, nesse momento atual, a queimar gordura. Eu organizei ele a queimar glicose. Então, se eu parar de dar tanta glicose, ele vai se sentir na obrigação de organizar o metabolismo para queima de gordura. Porque eu vou diminuir o carboidrato e vou aumentar uma gordura de qualidade, onde eu me sinta mais saciado, eu não fico comendo o dia inteiro. E ainda vou poder, com certeza, pegar as minhas reservas de gorduras e virar energia e ficar tudo muito bem, porque é isso que a gente merece. Combinado? Bom, então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que você tenha entendido um pouquinho esse processo do que é realmente determinante para a gente engordar ou para a gente emagrecer. E se você gostou, se você tem alguma dúvida, comente aqui embaixo, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida. O que eu puder responder, o que eu puder te ajudar, com certeza eu vou fazer isso, porque é isso que me move, é isso que me deixa feliz, tá bom? Fique com Deus e tudo de bom, um forte abraço e até o próximo vídeo.